Olá, e no episódio de hoje eu tenho a alegria de conversar com Paulo Bier. O Paulo publicou esse livro aqui, que é o nosso objeto aqui que a gente vai conversar sobre, Verdade e Sofrimento, Psicanálise, Ciência e a Produção dos Sintomas. É um livro publicado no Brasil pela editora Perspectiva. Deixa eu colocar aqui a capa. Muito linda a capa, por sinal, achei. E a gente vai falar aqui, tentar, porque é um livro assim, muito rico, muito aborda temas aí relacionados à ciência, objeto, sujeito, e assim, é como eu fui lendo, né? É como se tivesse quase um curso assim, de especialização sobre o tema. Assim, ele vai realmente trata de uma forma muito séria o tema, diálogos com alguns filósofos, enfim. Paulo, bem-vindo à nossa conversa, é uma alegria te ter aqui. Bem-vindo. Obrigado, Mariana. Agradeço novamente o convite. Para mim, uma alegria estar aqui. E bom, como eu estava dizendo, né, assim, é um livro muito rico, complexo, né, eu acho que a minha sensação durante a leitura foi essa, assim, tem muitos temas, assuntos, né, a gente vai tentar abordar aqui um pouco dos destaques, assim, que eu fui conseguindo ter durante a leitura, né, mas antes, assim, queria te perguntar qual foi o contexto, né, assim, que surgiu o livro, como foi de pensar essa publicação, isso foi fruto de alguma pesquisa, me conta um pouquinho desse contexto, né, da publicação. Ah. Bom, o livro é fruto da minha pesquisa de doutorado, que por sua Uhum. vez ela é, digamos, o resto, às vezes os restos são maiores do que aquilo de onde eles restam, né? Mas é o resto da minha pesquisa de mestrado. Tô falando isso Ah, porque acho que o contexto ele é importante. O meu mestrado foi sobre psicanálise e ciência. uhum, Publiquei um livro também pela Blucher chamado Psicanálise e Ciência, um debate necessário. E eu cheguei nessa discussão justamente porque quando eu estava na graduação e depois, por mais alguns anos, eu atuei como acompanhante terapêutico num CAPS aqui em São Paulo, que era um CAPS lá na Vila Mariana, no CAPS Vila Mariana, ligado à Unifesp. uhum, E quando eu estava, enfim, já no finalzinho do meu percurso lá, teve um evento que foi bastante marcante para mim, que foi o fechamento de um outro serviço lá da Unifesp, que era o CRIA, que era um serviço de atendimento psicanalítico a crianças e adolescentes. E esse fechamento, ele foi feito com a justificativa de que era um serviço psicanalítico, mas a psicanálise não era uma ciência, não tinha por que colocar dinheiro público em algo que não tinha comprovação científica. E foi isso que me levou. Eu falei, nossa, como assim? Né? Quer dizer, que história é essa? Que não é uma ciência, que é uma ciência, enfim. E aí eu comecei mergulhei, né, nessa pesquisa, justamente para pensar, bom, primeiro o que é a ciência. Eu comecei a estudar muito a filosofia da ciência, era uma área que eu já gostava bastante, mas também estudando o que os psicanalistas falavam sobre isso, né? E os psicanalistas têm posições muito diferentes. Alguns tentam fazer uma articulação um pouco maior, outros têm uma reserva grande sobre essa discussão, mantêm um certo distanciamento. O Freud tinha uma posição mais clara em relação a isso. O Lacan, ele é mais ambíguo. Enfim, né? Outros psicanalistas também vão ter posições mais ambivalentes. Então, eu entrei nessa discussão, fiz lá essa primeira pesquisa, o Psicanálise e Ciência, um debate necessário, que é uma pesquisa na qual eu proponho uma possibilidade de articulação, enfim, em alguns termos ali, mas eu fico com esse resto que eu falo, pô, tenho a impressão que tem uma grande confusão que se causa quando a gente está falando sobre psicanálise, né? E está tentando dialogar, principalmente com a filosofia da ciência, que a gente está chamando de verdade coisas que são muito diferentes. A psicanálise pensa o que é a verdade de uma maneira bastante própria, bastante peculiar, e a filosofia da ciência vai pensar de várias maneiras. Enfim, é um tema bastante espinhoso, assim. Então eu falo, né, que o que sobrou e o resto que me levou para essa pesquisa foi nada menos do que a verdade. Né? Vou Ah, estudar o que que é a verdade. só E foi isso nessa. assim. Aham. E foi assim. E aí a pesquisa ela foi ganhando corpo, e no final das contas eu entro nessa discussão sobre diferentes formas de se pensar o sofrimento. Uhum. E isso eu entendo que está intimamente ligado a como que a gente entende o que que é ou o que que não é a verdade.
Uhum, uhum. Nossa, fantástico isso, né? Primeiro, o que aconteceu no CRIA, eu acho que nessa época eu até morava em São Paulo, eu lembro que foi assim, no campo, né, assim, entre psicanalistas, foi algo realmente que a gente ficou tomado, né, por essa decisão. E eu acho que o teu livro, ele atravessa, né, essas questões do que é essa produção de conhecimento a partir da ideia de ciência, verdade, né, que é o que você vai trazendo, é, mas com uma crítica, né, e uma posição que você vai colocando também sobre a ideia da psiquiatria a partir de um biologicismo, a partir do organicismo e uma palavrinha que está muito assim, não sei se hoje está até mais, mas a ideia de evidência, né? Assim, pensar ali o que é baseado em evidências, né? Isso eu posso falar, né, já que eu estou aqui no campo de saúde mental nos Estados Unidos, que é um lugar que basicamente você precisa estar no campo, né? Que é baseado em evidências para poder trabalhar em saúde mental. Então, é muito legal pensar esse lugar da verdade, então, que você vai fazer, isso vai guiando a tua pesquisa, né, assim, a tua escrita, mas não só, tem um autor que eu acho que você usa esse autor como uma referência, um autor central aí, para até pensar do que é essa produção de conhecimento, né, fazendo articulações com verdade, o que é verdade, veracidade, falsidade, né, falsidade? Não sei se estou falando certo, mas acho que tem um termo assim que vai nesse sentido. E por que esse autor? Sim, o Ian Hacking é um dos filósofos da ciência, eu acho que ainda contemporâneos. Infelizmente ele faleceu ano passado, mas é Ah, um cara cuja obra é contemporânea nossa. E acho que é um dos filósofos da ciência mais importantes que a gente tem nessas ah, últimas décadas, né? Ele é um autor que tem uma circulação interessante nesse campo. Esse campo, alguns autores pensam o campo da filosofia da ciência meio dividido entre a filosofia continental, né? Nessa divisão entre filosofia continental e filosofia analítica, né? Quer dizer, então, hum, de um lado quase que estaria a França, a Alemanha, tal, do outro os Estados Unidos, a Inglaterra, enfim, e o Hacking, ele circula nesses campos. E é um cara que tem um trabalho muito interessante para essa nossa discussão, por alguns motivos. Primeiro, porque ele tem uma abordagem crítica em relação a esses projetos que a gente tem hoje de uma certa de dar à ciência um caráter meio absoluto, como se houvesse somente uma forma, como se a gente soubesse muito bem do que a gente está falando quando a gente está falando sobre ciência, né? Existe isso, uma uma ideia maneira de única. Uhum, pensar, uma maneira de se fazer experimentos, uma maneira de produzir conhecimento, e ele vai totalmente na contramão disso, falando, olha, não, existem diversas maneiras, maneiras diferentes. Muitas vezes essas maneiras elas conseguem se comunicar, em outros momentos não. E o que eu entendo que é mais importante, o que ele consegue demonstrar, é que o valor, a importância da ciência está ligado a essa variedade. E não o contrário. Quer dizer, a gente tem uma certa uhum. tendência de pensar, bom, se é verdade, então é uma só, né? Quer dizer, Isso, é um isso. pouco isso. Inclusive, esse é um ponto que ele vai entrando e fala, olha, a verdade, ela nunca é alcançável. Isso é um pressuposto para a ciência, em geral, né? Quer dizer, a gente nunca chega na verdade em si das coisas, inclusive todo o uso do termo evidência tem aí um deslocamento, enfim, uma coisa, a gente pode entrar nisso depois. Isso. Mas ele vai falar, o que a gente tem são formas de veracidade, né? O que ele está Uhum, chamando de formas de veracidade? Ele está falando, olha, sempre que a gente está falando sobre a verdade, a gente está falando sobre possibilidades históricas dentro das quais a gente define como a gente pensa o verdadeiro, né? Quer dizer, então eu não estou nem falando se algo é verdade, se um enunciado é verdade ou não, mas do que eu uso, quais são os parâmetros a partir dos quais eu avalio, né, se aquilo é verdadeiro ou não. uhum, E ele vai definir justamente, então, a veracidade como essas possibilidades históricas de enunciação do verdadeiro, né? Essa ideia ela carrega um resto, digamos assim, ah, né? Quer dizer, porque isso. se a gente está falando de possibilidades históricas que não são absolutas, que são contingentes, sempre tem alguma coisa que fica de fora nesse lugar, Uhum, né? uhum, A gente pode pensar que, em alguma medida, isso que fica de fora
é justamente o que a psicanálise vai pensar, vai nomear como a verdade. Né? Uhum, Então aí a uhum, gente tem é um autor que ele em si ele não entra tanto, ele não se interessa tanto por psicanálise, mas que uhum. em algum momento eu falei, pô, mas tem alguma coisa que parece ser bastante complementar, né, em relação às Tá. discussões que a gente faz sobre psicanálise. Além disso, ele tem uma outra faceta que é muito interessante, que é ele começa a se interessar por aquilo que ele chama de invenção de pessoas. Né? Uhum. O Ian Hacking, ele era, digamos assim, um filósofo duro, assim, ele estudava, o grande campo de estudo dele, inicialmente, é lógica estatística, probabilidade e Uhum. tudo mais. E no meio desse caminho ele começa a estudar Foucault. Ah. Veja bem, né? E quando ele começa a pensar isso, né, o Foucault fala um tanto sobre essa parte, porque o Foucault entende o Ian Hacking também, que... Desculpa, entrou aqui alguma coisa. Tá, O pode Foucault ir. entende o Ian Hacking também, e a probabilidade, ela é um modo de pensar, né? Um modo de pensar o que que é verdadeiro ou o que que não é, Uhum, inclusive, uhum, que surge e que existe uma demanda para que ela apareça a partir da constituição dos Estados-nação. Quer dizer, uma vez que a gente tem grandes populações, tá. a gente precisa pensar e produzir conhecimento de outra maneira. Por quê? Porque eu preciso dar conta de uma certa variabilidade muito grande. Estou falando de milhares, milhões, de sujeitos de pesquisa. Né? E aí fala, Uhum, bom, é nesse momento que a probabilidade se faz muito pertinente e que a coisa, de fato, começa a circular. Legal, né? Então, existe essa concepção, mas ele começa a pensar também e fala, poxa, mas quando a gente começa a trabalhar a probabilidade dessa maneira, né? E aqui numa vertente já bem Foucaultiana dele, e uhum, a gente começa a usar isso para controle de populações, a gente vai transformando a maneira como as pessoas vivem, a maneira como as pessoas se experienciam. E aí que ele vai pensar essa ideia de invenção de pessoas. Ele fala, bom, a gente inventa pessoas a partir dos discursos que a gente produz. Então ele começa a se interessar sobre como a ciência inventa pessoas, sobre como o uhum. conhecimento científico vai produzir novas formas de subjetividade, novas formas de sofrimento, novos sintomas, e Isso. uma parte da pesquisa dele é dedicada a isso. Então, aí tem uma outra faceta é, desse autor que eu achei que seria muito interessante também para poder articular com a psicanálise. Só voltando essa diferença, né, da veracidade para a verdade, que eu achei muito legal essa diferença, né? E de alguma forma que você vai dizer, na verdade, ela está articulada à enunciação também. Sim, a veracidade também, só que a veracidade é quase como se a gente estivesse pensando, né? Fala, bom, olha, a veracidade é aquilo que é possibilitado, né? São as possibilidades de enunciação do De verdadeiro, enunciação. é isso que a Uhum, gente chama de veracidade, uhum, né? Mas quando a gente pensa a enunciação do ponto de vista psicanalítico, existe algo que a gente entende, isso era um ponto muito central para o Lacan, que é a enunciação, ela não de maneira nenhuma ela consegue estar completamente contida no enunciado, ou, né? Então, e muitas vezes a gente mesmo se surpreende com uhum, a nossa própria enunciação. Né? uhum, Isso quando a gente pega na clínica, isso é interessante porque é uma forma muito sutil, eu digamos, às vezes até de ato falho. Né? uhum, Quando a gente vai falar uma coisa, a gente usa exatamente as palavras que a gente queria usar, mas a coisa sai de um jeito que a gente fala, não, peraí, não foi bem isso que eu quis dizer. E não é que as palavras não eram, né? Quando a gente pensa em ato falho, a gente pensa normalmente, falar, trocou uma palavra por substituiu, outra, é, né? isso. Ia falar, sei lá, ia falar livro e falou, sei lá, primo, enfim, alguma Ah, coisa assim, né? sim. Aqui, o que eu tô falando em relação à enunciação é um pouco diferente, né? Assim, é quase como se eu fosse falar. Hum, Mariana, legal que você leu o livro, né? E em vez de eu falar isso, eu ia falar, Mariana, legal que você leu o livro, né? E aí, de repente, eu me surpreendo porque não era exatamente isso que eu achava que eu queria falar, mas é isso que eu uhum, falei, né? E aquilo retorna e uhum. aquilo produz um certo estranhamento, Estranhamento. incômodo, Sim.
E aí entra justamente naquilo que o Lacan vai nomear como sendo a verdade na psicanálise. Quer dizer, o Lacan ele trabalha com algumas concepções um pouco diferentes, em geral complementares do que é a verdade, mas acho que a mais clínica, inclusive, uma Uhum, das mais interessantes, é essa ideia de que a verdade ela aparece nos erros, né? O Lacan fala uhum, meio das formas vagabundas da verdade. Ele fala, a uhum, verdade é aquilo que aparece nos erros e não nos erros lógicos, mas justamente nessas armadilhas de intencionalidade, digamos assim, né? Então, eu uhum, vou falar, a verdade aparece nos atos falhos, aparece nos xistes, né? Aparece nos sonhos, uhum, aparece nos sintomas, né? Quer dizer, então, é um pouco essa ideia de que a verdade é aquilo que surge, que emerge e que tem um caráter disruptivo, que coloca aquilo que a gente estava dando como certo, coloca isso em xeque, coloca isso em questão. uhum. Isso é tão norteador, né, assim, para a gente pensar o campo psicanalítico, né, nas intervenções, na clínica, né, do quanto que isso é diferente, do que você faz com isso que aparece de disruptivo na clínica, né? Se a gente pegar outras abordagens, né, pautadas, né, ciência pautada nas evidências, enfim, baseada em evidências, talvez isso de disruptivo, isso dessa dimensão de verdade que a gente está falando aqui, não tem muito lugar para isso. Não sei se você concorda, mas isso é visto como meio que não tem muito espaço, até para interrogar, para pontuar, para destacar isso, né, que aparece como esquisito, um estranhamento, né? Eu vejo muito mais no sentido até de quando você fala sobre o sintoma, por exemplo, né? Os sintomas, muitas vezes, em algumas terapêuticas, eles têm que ser eliminados, assim, no sentido de você não, de uma adaptação até, né? De você eliminar aquilo e aquilo não tem uma função de verdade, vamos dizer assim, né? Pensando, por exemplo, o sintoma. Sim, é interessante a gente pensar, inclusive porque você pega, por exemplo, na língua inglesa, né, a palavra que se usa, que a gente traduz para o português como transtorno, né, o Uhum. disorder, né, quer Desordem. dizer, então é justamente isso que está fora da Da ordem, ordem. né, Aham. tem alguma coisa aí que não está encaixando em como as coisas deveriam ser. Isso, E isso. aí, o que que vai nortear o trabalho em muitas linhas terapêuticas? Ela fala, bom, então a gente precisa fazer um trabalho de adequação, de adaptação, para que isso que não está sendo como deveria ser, seja como P. deveria ser. Volte à ordem, as coisas Uhum. voltem à ordem natural, digamos assim. Aham. A psicanálise, ela vai falar, olha, se tem alguma coisa, digamos assim, que está fora da ordem, talvez a gente precise escutar isso que está fora da ordem. Uhum. Uhum. Primeiro, porque se a gente escuta o que está fora da ordem, talvez a gente entenda que tem alguma coisa nessa ordem que não está funcionando muito bem. Uhum. Aí entra justamente essa ideia de sintoma, pelo menos no pensamento psicanalítico, que é bom, o sintoma ele fala alguma coisa. Isso. Bom, o Lacan vai usar essa construção justamente para falar sobre a verdade, né? Tem um Uhum. texto chamado A Coisa Freudiana, que ele faz uma brincadeira, inclusive, com o Erasmo de Roterdã. O Erasmo de Roterdã, naquele livro Elogio à Loucura, ele Ah, começa, né, é como se a loucura estivesse falando, ele começa, né, escrevendo, falando eu, a loucura, e o Lacan ele faz essa brincadeira falando, eu, a verdade, falo. Né? Não quer dizer que ele, o Lacan, está dizendo a verdade. A verdade que está falando. isso. Então, quer dizer, tem alguma coisa de falar, bom, isso que está aparecendo, que não era previsto e que é incômodo, e Uhum. que isso está dizendo alguma coisa. Uhum. Né? Uhum. O que isso está dizendo? E aí o Lacan ele faz um adendo que ele fala, a verdade ela fala, mas isso não quer dizer que ela diga o verdadeiro. Ah. E isso é muito interessante, quer dizer, por quê? Porque vai dando um pouco uma ideia do que a gente está chamando de verdade, então. Uhum. Porque ele está falando, olha, então a verdade ela aparece, né, nessas formas, nos sonhos, nos xistes e tudo mais. Ela diz algo, mas isso não quer dizer que isso que ela está dizendo seja uma verdade última. Uhum. Né? Aham. Então, vamos pegar, por exemplo, o que o Freud traz, como o Freud abre aquele texto da negação, né, Aham. negativa, lá,
que ele fala, bom, tem um analisante que chega e fala, eu sonhei com uma mulher, mas não é minha Minha mãe, mãe. Uhum. né? E aí tem uma tendência a falar, não, então ele está dizendo isso, tem aí um recalque e tal, a verdade é que é a mãe, né? E que é a mãe porque a mãe, e isso revela que a mãe é o verdadeiro objeto de desejo, vamos pensar, né? Uhum. E o ponto é que é e não é. Isso. Esse é o pulo do gato, digamos, da Então. psicanálise, que é falar, bom, a mãe é o objeto de desejo, pelo menos naquele momento, quer dizer, ela está aparecendo ali, né? Uhum. Tem algo que está pressionando ali, está emergindo justamente desse jeito. Mas isso quer dizer que ela seja o verdadeiro e absoluto objeto de desejo? Não, não quer Isso. dizer. O que significa que esse caráter, vou chamar aqui do caráter positivado da verdade, quando a Uhum. gente toma alguma coisa falando, olha, aquilo é a verdade, esse caráter positivado, ele é sempre temporário, digamos assim, Uhum. dentro da Uhum. psicanálise, né? Quer dizer, Uhum. ele é sempre muito delicado, ele é instável, de Aham. algum modo, né? Quer dizer, então, Isso. bom, a mãe é o objeto de desejo, mas também não é, por quê? Não Porque é. no final das contas não existe um objeto adequado ao desejo, né? Isso. Esse é o cerne do pensamento psicanalítico. Então, a Uhum. mãe, naquele momento, tem, né, todo um trabalho de por que que a mãe O que aparece, que aparece naquele é momento? isso, Uhum. né? Por que que aparece? É interessante a gente poder elaborar o processo, inclusive, né? De o que que aparece, o que que está em jogo, por que que aparece, por que que não aparece e tudo mais. Mas também a gente sabe que se der tempo, dali algum instante, outro objeto vai aparecer no lugar da mãe. E depois outro objeto no lugar Uhum. desse outro. E depois outro objeto no lugar desse outro. Então, que vai trazendo isso que eu vou chamando de um caráter negativo da Ah, verdade. E não só eu, né? Quer dizer, você tem aí toda uma linhagem de autores que vão pensar isso se insere, né, numa tradição nomeada como dialética negativa, né? Quer dizer que, bom, você tem talvez o primeiro que trabalhe com isso é o Hegel, depois você tem, né, uhum. outros autores, o Freud está nisso, o Nietzsche em alguma medida, né, o Foucault flerta com isso, e o Lacan vai ter isso como um ponto muito central. Depois o Adorno e o Horkheimer vão ter, né, na dialética negativa, vão ter aí também algo, não é a mesma coisa, mas existe uma Uhum. certa influência, né? Quer dizer, dessa ideia de que, bom, existe algo da ordem da negatividade que está sempre presente e que é sempre revelador, mas que não é exatamente revelador da essência ou das coisas como elas realmente são. Muitas Uhum. vezes é mais revelador daquilo que não é. Ah, sim, sim. É bem legal isso, porque também tem uma parte que você fala nessa não, é a mãe, que ele fala da mãe, mas aí é ou não é a mãe, e que muitas vezes, muitas vezes acontece do próprio analista de insistir numa intervenção ou numa interpretação de que é a mãe, né? Mas isso vai ajudar como, né? Assim, como que a gente desdobra isso, né? Pensando nesse caráter disruptivo do que aparece como verdade ali, ao apontar como é aquilo. Então, essa é a verdade, né? Assim, última, vamos dizer. E não necessariamente, né? Talvez a leitura de que esse estranhamento de ter dito mãe naquele momento é muito, muito mais interessante pensar sobre esse estranhamento e por que apareceu ali do que numa pontuação, então é a sua mãe, então você está falando da sua mãe, né? Porque, e nesse sentido, que não vai ajudar muito, né? De alguma forma. Essa é a base de uma crítica que é muito presente na obra do Lacan, principalmente no começo dos anos 50, quando ele está, enfim, dialogando, para falar de um Hum. jeito leve, muito com os psicanalistas que estavam nos Estados Unidos. Né? Tem aquele comentário famoso que o Lacan faz a um caso do Ernest Cris, que fica famoso Hum, como o caso dos miolos frescos, né? isso. Vale dizer, o Lacan, ele é um pouquinho injusto com o Chris. O Lacan fala disso em Ah, dois momentos. Ele fala no seminário 2, depois ele retoma em direção do tratamento. Em direção do tratamento, ele já muda um pouco em relação àquilo que ele corrige algumas coisinhas. A gente até chegou a hum. publicar, a gente publicou o texto do Cris na Lacuna, e fala, Ah, olha, o Lacan não foi tão justo com o Cris, assim, mas tem algo da crítica dele que é muito interessante. hum, Ele vai falando justamente, né? E aí entra uma outra faceta de como Lacan vai pensar isso, muito calcado no Hegel, né? Que ele vai pensar, então, a verdade como estando em oposição ao saber. Né? Ele fala, hum, bom, então o saber,
é, digamos, aquilo que está estabelecido. Então, eu sei Ah, sobre as coisas, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu quero, eu sei do que eu gosto, do que eu não gosto. E aí, de uhum. repente, chegam essas coisinhas petulantes que emergem Insistem. e que ele vai chamar de verdade, e bagunçam tudo. Né? Então, Isso. vai falar, bom, então, de repente, você achava, sei lá, que você é, gostava de ter relações digamos, de um jeito muito, vamos pegar pelo contrário, relações, né, muito não, digamos, não normativas, muito Hum. fora do que é considerado normal, e de repente você se vê querendo uma relação, digamos, by the book, careta, né? Ah, Enfim, ah. algo desse, dessa dimensão, Uhum. né? É, então, quer dizer, a verdade ela aparece, mas a ideia é um pouco, bom, a verdade aparece e ela coloca alguma coisa no lugar Hum. disso que estava antes, né? Então tinha, digamos, um libertário que descobre que, digamos, é careta, sei lá, alguma Ah, coisa. ah. Mas isso que coloca no lugar também não é a verdade última da coisa. Depois ele pode descobrir que é outra coisa, sei lá. Também. E o Lacan fala, bom, aí a gente tem um movimento dialético, né? Quer dizer, a gente tem um Uhum. movimento dialético em que verdade e saber vão se alternando justamente porque a verdade, né, num primeiro momento, ela tem esse caráter disruptivo, que tensiona o saber que está estabelecido, mas no Isso. segundo momento, isso que emergiu enquanto verdade vai se cristalizar como um novo saber. Né? Eu vou transformar, Hum. isso a gente vê na clínica, Isso. né? Como a clínica muitas vezes ela funciona como um processo de desidentificação, digamos Isso. assim, a gente vai descobrindo coisas novas sobre nós mesmos e a gente tem que reorganizar como a gente se pensa a si Isso. mesmo. Mas como essas coisas novas, elas vão virando novos objetos identificatórios, né? Fala, bom, então Isso. eu sou, Sou. na verdade, eu não sou palmeirense, na verdade, eu sou corintiano, depois eu descubro que eu sou São Paulino, depois eu descubro que, sei lá, que eu Isso nem gosto aí. de futebol, depois, quer dizer, né? Muitas crises, né? Um pouco esse funcionamento, né? Quer dizer, então que é, bom, então emerge uma verdade, essa verdade ela é transformada em saber. Uma outra verdade vai poder emergir e colocar esse outro saber em questão, e por aí vai, né? Uhum. E aí o ponto, justamente, é que, bom, nesse funcionamento, não existe um ponto final, né? Quer dizer, não existe bom, então eu encontrei, é É. isso que é e ponto. Uhum. E Uhum. aí, o processo analítico, ele se transforma muito mais é, em algo que permite com que a gente lide diferente com esse funcionamento, né? Uhum. é, do que em algo que permite que a gente descubra o que é, Desculpa. afinal de contas, a verdade, né? Quer dizer, então, acho que Aham. é um pouco, quer dizer, então, como a gente lida com essa dimensão negativa, essa dimensão, né, para parafrasear o Foucault, tem uma frase que ele fala sobre, não sobre Hum. psicanálise, mas que acho que Ah, é bem interessante, que ele fala que, o Foucault fala que a função do intelectual é transformar aquilo que é em algo que pode não ser, né? olha só. E eu acho que, de algum modo, a psicanálise ela trabalha justamente nessa chave, né? Quer dizer, Uhum. então a gente trabalha para transformar aquilo que é em algo que pode não ser. Isso dá Hum. um pouco de liberdade, como dizia o Lacan, né? Tá. Aonde que isso entra, né? Quer dizer, eu estava falando do crise e tudo mais, quer dizer, Hum. isso entra, primeiro, é, enquanto um imperativo ético, que é, bom, então o analista ele não sabe o que que é melhor para o analisante, né? Ele não sabe se o analisante Isso. devia ou não se casar, ou devia ou não trair o seu Isso. companheiro, ou devia ou não, quer dizer, o analista não está lá para saber essas coisas, Exato. né? Exato. Mas mais do que isso, o analista também ele não está lá para fazer com que o analisante descubra essas verdades últimas. Pelo contrário, a Hum. função do analista é justamente ir produzindo essa abertura que permite com que aquilo que é possa não ser, Uhum. né? E Uhum. o Lacan vai falando, né, do funcionamento do inconsciente como esse funcionamento de abertura e fechamento, né? E que, Isso. bom, a função do analista aí é justamente ajudar a direção da abertura, digamos assim, né? Uhum. A Uhum. crítica que o Lacan faz ao Cris, no final das contas, é que o Cris ele faz lá uma interpretação do paciente lá dos miolos frescos, né? Aquele cara que tinha
a fantasia de que ele era um Plagiador? plagiário, É. inventeirado, que ele não conseguia Não não co- roubar a ideia dos outros e tudo mais. E Sim. aí o Chris faz uma interpretação, fala isso é porque o seu avô era um grande homem, seu pai nunca foi, você acha que não pode ser mais Uhum. o seu pai, não sei o quê, fala, tá aqui a sua verdade. E aí o cara fala, sabe, às vezes eu saio daqui, eu vou na rua tal e eu fico olhando no cardápio um prato de miolos frescos, né? E aí o Chris fala, ele sublimou, né? Ele Hum. transformou a ideia de roubar as ideias em comer cérebro. Hum. É, e aí o Chris, e ele dá uma dele, fala, e aí ele pôde ser o intelectual que ele deveria ser e tudo mais. E, Ao ponto do Lacan, ele fala, não, né, o que que é isso? Por que que ele deveria ser isso? Quem disse que a gente sabe o que que ele deveria ser, o que hum, que ele quer? E aí o Lacan traz justamente essa dimensão de falar, olha, nesse roubar as ideias dos outros, existe algo justamente da negatividade, que é da impossibilidade de se ter as suas próprias ideias. As nossas ideias, elas nunca são propriamente nossas, inclusive porque o simbólico é de todo mundo, do né? Quer dizer, tem, do tem outro, algo, aham. né? Não tem. Ele fala, e aí, nesse sentido, tem algo que o Cristo podia ter seguido, que é justamente essa ideia do vazio do desejo, da inadequação do desejo, quer dizer, né, que está presente nessa impossibilidade, mas ele não segue isso, né? O Lacan Hum, fala, ali tinha um caminho a partir do qual talvez alguma verdade pudesse emergir. E o exato. Chris, em vez dele deixar isso acontecer ou ajudar com que isso acontecesse, ele coloca um saber no lugar. E o que que Isso. esse saber produz? Esse saber produz um fechamento da verdade. Vai no sentido contrário. Por Uhum. isso que o Lacan, em direção ao tratamento, vai falar que a resistência está do lado do analista. Ele está falando disso. Ele está falando de quando o analista coloca um saber dele para não escutar. Né? Para não Exato. escutar algo que seria na ordem da verdade. Exato, que produz esse fechamento, né, que você está dizendo. Esse caso é tão interessante porque, além do que você disse, né, do analista do Cris, fazer uma leitura, né, da história do pai, do avô, né, trazer esse saber, além disso, ainda tem uma interpretação de que, porque ele vai atrás, né, ele vai querer saber se realmente o texto era ou não era plágio, se ele faz uma busca dessa verdade. Aí, de novo, né, assim, será que isso é verdade mesmo? Será que ele está plagiando? E ele vai lá e vê que não tem plágio, né? E isso é uma outra intervenção também dele de, não, você não está plagiando, eu vi os seus trabalhos, não tem plágio, né? Então, de poder de novo trazer a verdade, assim, nesse lugar de verdade, não do que a gente está falando de enunciação, de que vem do paciente, mas o analista trazendo uma verdade ali, né? Exato. Que sai disso que a gente está falando, dessa noção de verdade para a psicanálise, né? Uhum. Exato. Como se Tá, fosse daquilo que o paciente estava falando, né? Com o Exa- analista. Exato, ele vai procurar, ele vai ler o texto, vai ver se realmente ele estava plagiando, né? Assim, Uhum. e é interessante isso, né? O que se produz disso, né, na análise desse paciente. É, mas queria voltar um pouquinho, já que estamos falando de verdade, ciência, né? Eu queria voltar um pouco assim. A psicanálise tem essa visão muito particular da verdade, né? E o Hacking, ele vai trazendo conceitos importantes que eu acho que você vai até articulando a psicanálise, os estilos de raciocínio, né? Que são ideias aí que o autor vai trazendo, o Hacking, né? E eu queria da gente poder pensar, então, como que a gente vê a psicanálise a partir dessa noção, né? Assim, do que o Hacking está trazendo como estilos de raciocínio, que ciência é essa? Como que a gente pode pensar nesse campo da ciência, né, de alguma forma? Sim. O hacking ele traz a ideia de estilo de raciocínio justamente pensando, falando, olha, a gente faz ciência, né? A gente pensa e faz ciência de maneiras muito diferentes, né? O que que isso quer dizer? Não é só que a gente tem métodos diferentes, isso é um dos pontos importantes. Uhum. Inclusive, essa discussão sobre o método entra também no que hoje em dia se discute muito, por exemplo, sobre o padrão ouro e tudo mais. Quer dizer, bom, existe um método, E né? Hoje em dia, como se um jeito só fosse de só fazer um ciência. método e tudo Uhum. mais. Ele fala, olha, antes do método, inclusive, o que a gente tem é uma relação solidária entre modos parâmetros de verdade e falsidade, né? A gente volta para aquela ideia da É. cidade Uhum. e a construção de objetos. Uhum. Né? Então, o que que ele está dizendo? Ele está falando, olha,
a gente vai pensar o que que é a verdade e a falsidade, dependendo dos objetos que a gente tem como objetos de trabalho. Uhum. Por outro lado, a gente vai tentar, dependendo do objeto que a gente tem, a gente vai transformar as nossas maneiras de pensar a verdade e falsidade. A estatística é um bom exemplo disso. Quer dizer, bom, quando Uhum. você tem um objeto que são, sei lá, 30 mil pessoas, digamos assim, um objeto população, você Uhum. precisa pensar a verdade e a falsidade de um jeito que não seja, por exemplo, só como sim ou não, né? Quer Tá. dizer, então eu vou falar, olha, eu tenho um enunciado, ele é verdadeiro ou ele é falso, né? Esse é um jeito de pensar a verdade e falsidade, né? Uhum. Pouco útil para quando você está falando sobre 30 mil pessoas, Tá. né? Eu falo, bom, se você fala, olha, eu tenho um objeto e eu me pergunto sobre qual é a chance de serem todos liberais ou de serem todos conservadores ou qual a proporção entre liberais, quer dizer, isso é uma outra maneira de se pensar o que que é verdade e a falsidade. Uhum. Uhum. E aí ele vai falar, bom, a gente tem na história do pensamento científico diferentes estilos de raciocínio, né? Quer dizer, que comportam isso, comportam maneiras de pensar a verdade e falsidade, comportam os objetos e comportam o que ele chama de técnicas de estabilização, que é aquilo que fala, Uhum. olha, um estilo de raciocínio ele sobrevive no decorrer do tempo, quer dizer, a estatística ela sobrevive porque ela é pertinente. Essa pertinência quer dizer que ela é estável, né? Ela tem algo do que a gente chama de pensamento probabilístico que se mantém estável desde que Claro. apareceu, né? E que essa estabilidade ela de algum modo útil, que isso que a gente está chamando de probabilidade tem algum tipo de uso. A gente usa isso para as coisas. Se a gente não usar, Uhum. né, a coisa desaparece, né? Vira só Uhum. um objeto, talvez dos historiadores, talvez, né? Quer dizer, algo, Uhum. enfim. Uhum. Vou dar um exemplo no qual eu discordo do Hacking, por exemplo, Ah, né? Ele entende que aí não é exatamente um estilo de raciocínio, mas só para, né, um ah, conceito, né? Quer dizer, ele entende, por exemplo, que a histeria não existe mais, que é uma maneira de pensar sobre as coisas que não é mais pertinente, né? Enfim, isso. né? Isso. A patologia transiente, né? O termo que ele Patologia quer. transiente, quer dizer, Uhum. por que que é interessante isso? Porque mostra justamente um modo de se pensar como que a gente organizava os sintomas e de como a gente nomeava. Quer dizer, quando o Hacking fala isso, ele está, a histeria não existe mais. Primeiro, ele está tomando como parâmetro o que a gente chama de psiquiatria hegemônica. De fato, Ah, né, a categoria da histeria ela foi retirada dos manuais, DSM. Uhum. não tem mais. E ele vai dizer, mas o que o Hack vai falar é, a histeria parou de existir, a gente não tem mais a histeria como a gente encontrava no final do século XIX, começo do século XX. Né? A gente não tem mais aquelas histerias de conversão, como as que o Freud descreve no estudo sobre a histeria, por exemplo. Uhum. Né? E aí entra numa discussão que fala, de fato, talvez 90%, 95% do que a gente chama de histeria é fenomenicamente muito diferente daquilo, Uhum. né? Ele tem uma razão. Mas o modo como a gente pensa o objeto histeria permite que a gente trabalhe com diferentes formas de realização daquilo que a gente está chamando de histeria. Exato. Que é Exato. o caminho que o Lacan toma, inclusive, Isso. para dar, veja-se bem, para dar uma estabilidade maior para os conceitos psicanalíticos. Né? Quer dizer, Exato. o que que a gente tem? Né? Na década de 20 tem um filósofo húngaro-francês chamado Georges Pulitzer que escreve um livro chamado Crítica aos Fundamentos da Psicologia. Ah. Nesse livro, o Pulitzer... Mariana, desculpa, eu me empolgo, eu vou falando das coisas. Se você Não, quiser direcionar, fica à vontade, tá bom? tá bom, eu tô olhando o tempo, mas se precisar, eu falo, Não, eu levanto o tá dedo aí bom. pra gente. Nesse livro, o Pulitzer ele faz uma crítica que é basicamente a seguinte: ele fala, olha, todas as linhas psicológicas elas têm um problema de partida que é elas naturalizam questões que são culturais, são contingentes. E Hum. elas fazem isso justamente porque elas não levam. O Pulitzer era um filósofo marxista.
Ele Ah, fala, bom, elas não levam o materialismo histórico em consideração, quer dizer, elas não levam justamente essa dimensão da cultura em consideração e acabam naturalizando coisas que são específicas de uma determinada cultura. uhum, E ele fala, e a psicanálise ele faz uma ressalva, ele fala, a psicanálise ainda se salva pela clínica, mas a metapsicologia tem que jogar fora. Ele faz esse diagnóstico. O ah, Lacan, ele lê esse livro, ele é impactado pela obra do Pulitzer, e uma das coisas que o Lacan vai fazer, a gente vê isso no recurso que o Lacan vai fazer ao estruturalismo, que é falar, uhum, olha, como que a gente pensa uma parte disso que o Freud está falando, para além da cultura na qual ele estava? Quer dizer, se a gente, como que a gente pensa, né? Hoje em dia isso é muito útil, muito central. Quer dizer, bom, como que a gente pensa o complexo de Édipo se não é no esquema papai, mamãe, filhinho, exato, né? Quer dizer, exato. Essa, isso, né, para além de ser um, um avanço ético, eu diria, uhum, e um tensionamento político, muitas vezes, bom, hoje em dia, claramente, um tensionamento político, infelizmente, né? Quer dizer, no Brasil a gente tem visto isso, enfim, é, a força política dessa afirmação só aumentar. uhum, Mas isso, do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista da filosofia da ciência, isso aumenta a estabilidade conceitual. Quer dizer, então eu pego um ah, conceito e transformo ele num conceito que consegue manter, digamos, a sua identidade, a sua definição conceitual, mas abranger casos, mais casos, uhum, né? uhum, Mais formas de aparição, mais formas de produção, mais formas de realização. Então, eu posso pensar o isso. complexo de Édipo a partir de basicamente de duas funções, uma função desejante alienante e uma função de separação. É muito mais amplo do que eu pensar em papai e mamãe. Isso, essa dinâmica familiar, e ficar preso a isso, né? Isso. Uhum. Então, existe aí uma questão sobre a estabilidade conceitual, né? Quer dizer, então Ah, aí entra essa ideia das técnicas de estabilidade e tudo isso. ah, Bom, então, o Hacking ele fala, então, existem diferentes formas de pensamento, estilos de raciocínio. Os estilos de raciocínio, eles abarcam essas coisas muito básicas, né, do hum, pensamento, e essas coisas vão levar a diferentes formas de se produzir conhecimento, né, de fazer e de pensar a ciência. Onde que entra a psicanálise aí, né? Quer dizer, o que eu defendo no livro é que, bom, a psicanálise talvez ela cristalize uma nova forma, um novo estilo de raciocínio. hum, Não que ela tenha inventado completamente, ninguém inventa completamente um estilo de raciocínio, mas eu uhum. acho que principalmente no Lacan isso fica muito claro. No Freud isso não é tão claro, né? A gente tem momentos do Freud que dá essa impressão. Tá. No Lacan isso fica mais claro. Por quê? Porque, né, e qual que é, digamos, a característica que eu entendo como sendo a característica desse estilo de raciocínio psicanalítico? É justamente a centralidade da negatividade. Quer dizer, Hum, quando a gente está pensando em psicanálise, a gente está o tempo inteiro pensando no, na possibilidade de não ser. não sei. É um pouco essa dimensão, né? E o meu ponto é, bom, o Lacan ele vai pensar e vai formalizar parâmetros de veracidade Hum, e vai pensar objetos a partir da negatividade, tendo a ah, negatividade enquanto um traço essencial. hum, Enquanto outras ciências, elas trabalham com uma certa negatividade, mas a negatividade é tipo, aquilo que escapa. E a gente hum, pensa como se não tivesse, mas a gente sabe que uma hora a gente talvez tenha que reformular, mas aquilo não está contido no pensamento em si, enquanto algo central. Na ah, psicanálise é muito diferente, por isso que o Lacan vai fazer experimentos tão eh, peculiares, digamos assim, tanto com a lógica, né, com os matemas, com a topologia, mas também com a escrita dele, né? Quer hum, dizer, o Lacan, na escrita, tem um texto do Dani Nobus, né, em que ele fala é um texto sobre o Escritos do Lacan, o livro, ah, né, e que ele fala sobre a escrita como objeto de desejo, ah, né? Que ele parte de uma afirmação do Lacan, que o Lacan diz que os escritos são para serem lidos e não entendidos, né? ah, A gente não lê os escritos para entender, pra a gente lê entender. para ler. E por quê? Porque ele causa na gente. Né? E ele vai falando de como o Lacan ele tinha essa preocupação de que as coisas não fossem exatamente claras, né? Que elas comportassem essa ambiguidade, como a gente não fala, putz, eu entendi tal texto do Lacan, ele quer dizer exatamente isso.
Ele diz isso, mas ele diz outras coisas também muitas vezes, e isso vai se acentuando mais para o final da exato. obra dele, quer dizer, que ele vai jogando mais com ambivalências, com ambiguidades. Quem trabalha isso muito bem é a Bárbara Cassam, né? Quer dizer, tem Ah, um livro, são duas aulas. Uma delas é uma do Alain Badiou, né, no qual ela vai falando sobre isso no Lacan, na escrita dele, e o Badiou vai falando sobre como Lacan pensa a partir da matemática, né, essa ideia da negatividade, da incompletude e tudo mais. Né, quer dizer, o Lacan ele vai fazendo experimentos nesse sentido, mas isso é um ponto central. E é um ponto uhum, central em relação à ética psicanalítica também. E aí isso, a gente volta para isso. Quer dizer, bom, a gente não sabe, tem algo talvez o grande imperativo ético da psicanálise, a gente fala a ética do desejo, né? O que que é o desejo na psicanálise? O desejo, em alguma medida, é aquilo que é, mas pode não ser. exato, Eu tô com a frase do exato. Foucault, ela tá É, me ela rodeando aqui, me volta. assombrando hoje, mas é um pouco isso, quer dizer, bom, o desejo, a não ser, tem muita gente que fala, não, porque eu vou fazer aquilo porque é realmente o meu desejo. Bom, não é exatamente isso que a psicanálise diz. Quer Exato. dizer, a ideia do desejo é justamente falar, bom, é isso, mas pode não ser, né? Uhum, E exato, provavelmente em algum momento não vai ser. O que não quer dizer que resolva a gente fazer o que os outros querem que a gente faça. Não. A gente faz, né? A gente descobre meio que aquilo que a gente quer fazer, mas a gente descobre aquilo que quer fazer sabendo que aquilo também é instável, né? Aquilo também. exatamente. Então, isso vai ser um imperativo ético, quer dizer, então você tem de novo a negatividade enquanto um ponto central. O que causa muita confusão é que o Lacan vai Hum, tentar transpor isso para a produção de conhecimento, exato, né? Então, como exato. que a gente produz um conhecimento que carregue naquilo que o conhecimento propõe a possibilidade de que possa não ser? Como que a Uhum, gente faz com que isso esteja presente o tempo inteiro? Né? O exato. Marvin Dollard, que é um filósofo que trabalha bastante com psicanálise, ele fala, né, o Lacan, o modo como o Lacan se interessa pelos matemas, porque ele vê no matema a possibilidade de transmitir alguma coisa integralmente, ao mesmo tempo que transmite a impossibilidade de transmissão integral, Ah, sim, exato, né? exato. Então, quer dizer, a gente tem a negatividade como um ponto central. Então, de fato, é uma forma de pensar e de fazer conhecimento que é muito diferente de outras ciências, né? Uhum, Isso quer dizer que é incompatível? Não quer dizer que é incompatível. Inclusive, a gente pega, quer dizer, bom, existem outras ciências, outras escolas de pensamento que têm, de algum modo, essa negatividade em relação à epistemologia. Tem outras que têm essa negatividade em relação à ética. Quer dizer, você pegar uhum, a antipsiquiatria, isso estava uhum, colocado, né? Quer dizer, você uhum, pegar... Então, isso a gente encontra, né? Agora, se a gente cai num funcionamento que a gente chama muitas vezes de monismo científico, né? Quer dizer, como se houvesse só uma forma de fazer ciência, isso, aí a gente tem um problema, né? E é um pouco isso. isso que a gente vive hoje. Exato. Esse é o que a gente vê nas discussões, assim, grandes discussões na mídia, né, dessa coisa de dizer ou é ou não é ciência, né, em relação à psicanálise, assim, mas de qual é o pressuposto, né, de onde você está partindo, dessa noção de ciência. Eu acho que o teu livro traz isso, né, assim, as diferentes formas de pensar, esse lugar da verdade, de quais pressupostos você está partindo para pensar essa noção de verdade, né, e isso escapa ao debate, assim, eu vejo que não tem muito. é, Sim, e isso escapa ao debate de um jeito que é muito dramático. Por quê? Porque tem algo assim, olha, a psicanálise, ela traz diversas contribuições, mas ela deixa um monte de coisa interessante de fora também, né? Hum, Quer dizer, hum, e por vários motivos, né? hum, Assim como qualquer outra ciência, né? Quer dizer, sempre que a hum, gente define parâmetros de veracidade, né? De verdade e falsidade, assim que a gente começa a construir os objetos, a gente está deixando coisas de fora. A gente nunca consegue dar isso. conta de Não vai tudo, abarcar tudo, isso. né? O ponto em alguma medida, da gente saber o que, que a gente está deixando de fora e conseguir justificar porque a gente está deixando de fora, mas saber que a gente está deixando de fora, né? Ter isso Uhum. de uma maneira muito clara, né? E isso a gente tem perdido no debate. Por exemplo, quando a gente Hum, discute a ideia do padrão ouro, né? e, Estudos randomizados, duplo cego, não sei o que, blá, tal, né? Quer dizer, hum, bom, isso é uma forma de fazer, legal, né? Tem uma pergunta que eu acho que é muito pertinente, que é o que que a gente perde quando a gente faz desse jeito?
né? Uhum. Tem um dos casos, né, que eu trabalho aqui no livro, que é sobre a eficácia dos antidepressivos, né? Tem um livro E, de um pesquisador chamado Arvin Kirsch, esse livro aqui, que chama As Novas Drogas do Imperador, né? esse eu não E conheço esse. Ah, é bem interessante. E que o Kurt, ele fala, enfim, ele faz uma série de considerações, mas uma das que eu acho mais interessantes, ele começa a pensar sobre a eficácia dos antidepressivos, e uma das ah, coisas que ele começa a fazer uma pesquisa num momento interessante, que é logo que entra em vigor a Lei de Acesso à Informação norte-americana. Então, ele uhum. tem acesso aos estudos que não tinham sido publicados pelas farmacêuticas, né? E aí ele fala, Nossa, olha, quando a gente compara, né, por que que ele vai estudar antidepressivo? Porque antidepressivo historicamente tem uma taxa de placebo muito alta, tá. né? E ele fala, bom, mas quando a gente vê os testes, né, é mais alto do que em outros remédios, mas ainda assim parece que justifica, né? Tem uma discussão, mas justifica que use, né? E isso nos testes randomizados e tudo mais. Fala, mas tem Uhum. uma coisa que é muito curiosa, que é os testes randomizados que usam o que eles chamam de placebo ativo, né? Que são placebos que produzem os mesmos efeitos colaterais, mas que não têm a substância terapêutica, O digamos assim. composto. Uhum. Aí você não consegue ver diferença de eficácia, né? E ele fala, olha, então a gente tem uma questão, que é o que funciona? São os efeitos colaterais, você tem é só placebo ou tem alguma outra coisa? Enfim, ele leva a discussão por Ah, aí, né? O que tem isso, né? Alguém falaria, bom, mas isso você está provando a pertinência dos estudos de duplo cego, não sei o que e tal. Eu não sou contra estudos de duplo cego, pelo contrário. tá. Mas tem uma ideia que é, antes, digamos, do Kurt trazer isso com tanta força, isso não era uma questão, quer dizer, era alguma coisa que ficava de fora, né? Uhum. Quando a gente pensa na psicanálise, por exemplo, e na dificuldade que a gente tem de fazer esse tipo de estudo, eu nem acho que é uma impossibilidade em si, mas é muito difícil. Por que que é muito difícil? Porque são estudos que funcionam uma vez que você tem parâmetros de melhora muito claros e muito sistematizáveis, né? Quer dizer, então, você vai fazer um teste antidepressivo, você tem um questionário para saber se a Isso. pessoa desdeprimiu, digamos assim, Sim, né? tem um Você vai checklist ali fazer, também. né, Uhum. sobre um remédio de ansiedade, você tem um questionário que a pessoa fala Isso. se ela teve melhora dos sintomas e tudo mais. A Isso. melhora sintomática na psicanálise, ela não Uhum. funciona de um jeito tão sistematizado, né? Exato. Tem todo um questionamento disso, tem toda uma discussão. E é uma discussão que é muito importante também. É, Então, o mínimo eu falo, bom, se a gente só pensa a partir dessa maneira de pensar o que que é o padrão ouro, a gente perde coisas muito importantes, né? exato. E se a gente tenta reintroduzir essas coisas importantes, a gente complexifica a coisa bonito, né? Assim, né? Hum, Quer dizer, fica muito mais difícil produzir, né? E que me parece que é honesto que seja difícil, porque de fato são questões muito delicadas, importantes. né? Uhum. Mas a gente cai nesse ponto em que essa variabilidade ela é custosa, ela é trabalhosa, ela, enfim, ela tem um monte de coisa em jogo aí. Uhum. Uhum. É. Não, acho que vai nesse caminho. Eu estava até revendo alguns tópicos, né, do livro. Acho que tem a questão da validação também, que tem uma crítica, né, que para a psicanálise não tem um ponto extraclínico, né, porque o que acontece nessa produção de conhecimento para a psicanálise é o que opera na clínica, né, assim, e trazer isso a público traz um monte de outras questões, né, assim, que aí vai passando por essa crítica de alguns autores em relação aos ataques, né, à psicanálise, ou essa crítica de uma dificuldade, uma validação até, né, assim. Sim, mas aí a gente cai, né? Quer dizer, a validação ela pode acontecer de duas maneiras, basicamente, né? Você tem a Ah, validação conceitual e você tem a cons- validação clínica, digamos assim. uhum, Né? Quer uhum, dizer, bom, os conceitos psicanalíticos são pertinentes e aí tem diferentes maneiras de você pensar como que a gente defende a pertinência de um conceito, né? A uhum. validação extraclínica, né? Quer dizer, Extra, fora da clínica. Bom, fala, uhum, bom, a gente consegue usar os conceitos da clínica fora da clínica, né? Ajuda a gente a pensar coisas que estão fora da clínica. Esse pode ser um elemento de validação extraclínica, né? ah, Um outro jeito é pensar na validação experimental, né? Quer dizer, bom, a gente consegue montar experimentos que sejam capazes de validar. Tem alguns experimentos muito interessantes que têm sido feitos. Eu, no meu livro anterior, no Psicanálise,
E Hum. ciência, eu trabalho justamente com um desses experimentos, que é um experimento interessante, enfim, no qual, no final das contas, eu acho que é mais a psicanálise que valida outras coisas do que é validada, mas, enfim, Ah, é algo interessante e é reconhecido por críticos, né, por o Adolfo Grunbaum, que é dos grandes críticos da psicanálise, ele reconhece e fala, não, beleza, estou satisfeito, é isso aí, vida que segue. hum, Quando a gente entra no debate sobre a validação clínica, aí a gente está nesse campo que é, bom, o que eticamente a gente entende que pode servir enquanto um parâmetro sistematizável para pensar a validação clínica. Quer dizer, bom, a validação clínica, em alguma medida, quer dizer, o paciente, né, no caso o analisante, melhorou ou não melhorou? Como que a gente hum, consegue afirmar que ele hum, melhorou ou se ele não melhorou? Né? Então, sei lá, chega alguém que está com um sintoma de burnout, né, um quadro de burnout. Né? Se o psicanalista, em 12 sessões, coloca a pessoa de volta no trabalho bonitinho, sem causar hum. problemas e sendo produtivo da maneira como era, é isso aí? Né? É esse o Isso. parâmetro? Né? Ah, Ou é isso, né? Ou por outro lado, né? Quer dizer, bom, não, o cara vai, joga tudo pro alto e vai vender na praia, fazendo artesanato com as coisas que a e cai pro natureza outro dá a lado. ele. Ah. É isso? Também não, né? Quer dizer, tem uma dificuldade muito grande. O Mário Uhum. Eduardo Costa Pereira, ele traz uma frase do Lacan que eu acho que é muito interessante, que ele fala sobre melhorar a condição de sujeito, né? Ah, tá. É algo interessante. Mas isso não resolve tanta coisa. Resolve um pouco, Uhum. mas não resolve tanto, que é bom, o conceito de sujeito está intimamente ligado de novo à negatividade. Né? Quer dizer, Isso, está isso. intimamente ligado. Então, como que a gente consegue produzir algum tipo de sistematização a partir disso? Né? O que Uhum. eu já estava conversando com ele justamente sobre isso lá no evento do laboratório dele, do LabSUS, falando, olha, talvez a gente consiga numa certa, se a gente cruzar pesquisas qualitativas com pesquisas quantitativas, quer dizer, a gente não vai ter um questionário que define, que vai ser capaz de definir se houve uma melhora na posição de sujeito, mas talvez em entrevistas qualitativas a gente consiga fazer isso, Hum, né? E aí tem, mas tá. isso, olha a diferença para a É, quantidade de trabalho, né? Quer exato. dizer, Exato. mas é isso, né? Quer dizer, ou é Uhum. isso ou é perder essa dimensão Isso. ética, é perder essa espessura da variabilidade de como as pessoas lidam com seus desejos, com seu sofrimento. Enfim, é uma escolha entre, né, essas duas coisas. Eu entendo que a gente precisa fazer os dois, né, em alguma medida, Ah, mas que a gente precisa tomar muito cuidado na hierarquização. Né? Quer dizer, ah, eu acho que a gente não pode perder de nenhum modo esse lado que vai levar em consideração a singularidade de cada um e que vai uhum. levar em consideração justamente essa impossibilidade de uma definição do que é bom ou ruim para a pessoa. Né? Quer dizer, Isso. por isso que isso precisa ser em pesquisa quali, digamos. E olhe lá, ainda assim é super Também. difícil fazer pesquisa qualitativa nesse sentido. Mas Muito. é o jeito que dá, porque se a gente perde isso, a gente perde algo que eu entendo como sendo extremamente valioso. Né? Uhum. Enfim, É. tem muita gente que fala que a política é a arte de definir os inegociáveis. Eu Hum, acho que esse é um também. inegociável. Né? Isso Aham. a gente não pode perder. Tá. Paulo, já estamos quase no horário. Tem muita coisa, tem assim, mil tópicos que eu queria investigar, mas a gente também tem que deixar algo de fora para os leitores que vão acessar, né, que vão ler o livro. Acho que tem muita coisa. Antes da gente fechar, eu queria só pegar esse gancho da crise da psiquiatria, né? Porque eu acho assim que você pontua várias vezes no livro que a proposta não é de uma crítica à questão da biologia, do organicismo, tem um espaço para isso, né? Mas na verdade, poder trazer, ampliar o debate, né? Poder trazer do que se trata a ciência, qual é a noção de verdade, qual é a noção de qual é o objeto, enfim. É, e aí eu queria, antes da gente fechar, um pouco a tua ideia assim, sobre essa crise da psiquiatria hoje, como que a gente pode pensar isso? Ela não se limita, você diz no livro, não se limita a uma questão da farmacologia, ela está para além disso, é uma crise que é multifacetada, né? Queria só te ouvir um pouco sobre isso, assim. Vou tentar ser Tá, sucinto. Né? Assim, tá. acho que a crise da psiquiatria a gente consegue pensar ela em diversas vertentes, de diferentes maneiras. A Não. mais certeira, assim, mais direta é falar, olha, a farmacologia psiquiátrica em alguma medida está em crise já faz alguns anos, porque não faz muito tempo que não existe uma grande descoberta e talvez a última grande descoberta foram os antidepressivos
inibidores de recaptação de serotonina, que são esses que estão tendo sua eficácia questionada hoje em dia. É. E o que que acontece? As farmacêuticas começam a ver a psiquiatria como um campo muito arriscado, né? E aí é um dado, né? O Nicholas Rose, que é um pesquisador, ele traz, daí fala, olha, eles estão tirando dinheiro da psiquiatria, né? Porque é muito arriscado. Por outro lado, tem toda uma promessa, uma aposta, uma esperança de que neuroimagens vão fazer a psiquiatria avançar muito, isso não se concretiza, aí tem uma parte da genética, isso não se concretiza, vai tendo os projetos de mapeamento cerebral, isso também nunca entrega os resultados que foram prometidos e tudo mais, então, em parte, a crise ela vai sendo pensada desse jeito, quer dizer, dessa ideia de que se a gente entender o cérebro, a gente vai resolver o problema do sofrimento, né? E Exato. aí que entra aquela ideia do excesso de interatividade. O que a gente vai descobrindo, muitas vezes, quando a gente vai estudando o cérebro, é que o cérebro é muito interativo, ele é muito plástico, né? A tal da Neuroplasticidade. neuroplasticidade. Uhum. Então é difícil, né, quando a gente está falando de formas mais complexas de sofrimento, a gente conseguir localizar uma única estrutura que seja responsável por isso. Então a gente não entra nesse tipo, a gente não consegue produzir esse tipo de conhecimento que é tão facilmente transformado num produto único, Exato, né? exato. Uma A gente tem solução ali. Uhum. esse tipo de questão. Uhum. Só para fechar isso, eu acho que tem um exemplo para mim que é muito claro. No final de fevereiro, esse ano, teve um congresso, um encontro da Associação Mundial de Psiquiatria, Uhum. aqui no Unicamp. É, eu fui lá falar sobre relação da psicanálise com a ciência, tinha um monte de psicanalistas que foram lá falar. Ah. E foi muito curioso, porque tinha muito psiquiatra escutando, né, os psicanalistas Os falar. psicanal... Aham. Né? E eu lembro de eu conversar justamente com o Mário Eduardo, e o Mário falou, Paulo, tem algo que é a clínica psiquiátrica ela não está funcionando. Né? Então, os psiquiatras, eles estão querendo escutar os psicanalistas para tentar ver se, porque não está funcionando. Exato, Né? exato. O que que a gente vai vendo? Né? Quer dizer, um aumento extremo de medicação, né? Cada vez mais medicação atuando em idades mais iniciais, né? Crianças cada vez mais novas sendo Mais nova já. medicadas. E uma dificuldade muito grande de falar isso tá fazendo as pessoas melhorarem, seja por qual for o parâmetro. Isso Né? porque o diagnóstico está vindo muito cedo também, né? Aí eu acho que essa dupla, né? O diagnóstico com a medicação, né? Exato, né? Uhum, uhum. Então, e que talvez coloque em xeque justamente a forma de pensar o sofrimento. Por isso que eu digo, né? Quer dizer, o Isso. objetivo desse livro é discutir outras formas de se pensar e de lidar Hum, com o sofrimento. É essa a ideia central dele, né? Eu acho que a psicanálise ela traz uma contribuição, não é a única, né? isso. Enfim, eu trabalho em psicanálise porque eu sou psicanalista, né? Quer dizer, eu acho que existem Ah, outras formas, né? Mas o que a gente precisa urgentemente é de outras formas de lidar e de pensar o sofrimento. Isso acho que é inegável. uhum. Bom, vamos ficar com isso. Acho que tem, como eu disse, né, um livro muito rico, tem muita coisa, mas acho que hoje a gente conseguiu pensar alguns tópicos. É assim, muito interessante poder abrir esse debate, trazer essa perspectiva, né, de diferentes caminhos para pensar a ciência. Eu sinto que isso, como eu disse, escapa aos debates atuais, né, e fica nessa coisa de é ou não é ciência, mas e se perde essa base, né, do que é ciência, do que a gente está chamando isso, né, enquanto ciência, verdade, enfim. Te agradeço novamente por ter topado. Ler o teu livro foi também, assim, aprender muita coisa sobre isso, que eu acho que a gente lê algumas coisas, mas aprofundar mesmo, você precisa ter esse interesse, você precisa ir buscar os autores, enfim, o teu livro ele é ótimo para a gente entrar, nesses caminhos aí para pensar ciência e psicanálise. Então, obrigada mesmo por ter topado. Espero que tenha Eu que gostado da agradeço. Eu me conversa. diverti muito. Que Muito bom, bom, que bom. Então, até uma próxima e a gente possa continuar dialogando. com certeza. Tchau, Mariana. Até mais. Tchau.